Quando nasce um descendente sanguíneo de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele se torna, e isso até hoje é claro, automaticamente parte do Israel étnico, da nação de Israel. Esta nação, que foi o povo central da antiga aliança de Deus, tem entrada genética, tem entrada automática na ocasião do nascimento. O povo de Deus da nova aliança, a igreja, funciona de outra maneira. Se a entrada no Israel étnico é pelo nascimento, a entrada no Israel espiritual é pelo novo nascimento, a regeneração. Os filhos dos crentes, portanto, não são automaticamente participantes da nova aliança, mas estão arvorados debaixo dos seus privilégios e benefícios. A influência da igreja, o convívio bem-fazer dos santos, a educação no Evangelho, e isto é o que envolve toda a filosofia, todo o pensamento da nossa igreja, tanto na visão familiar quanto na visão educacional. O momento do culto que se segue é o momento em que dois irmãos, marido e mulher, pai e mãe, se apresentam perante a igreja junto aos seus familiares, não para consagrar o bebê. Esse bebê deverá consagrar-se ao Senhor quando da sua conversão. Mas nós vamos, sim, aquilo que foi feito com o Senhor Jesus, quando era recém-nascido, e em todas as gerações do povo de Deus da antiga e da nova aliança. Porque sabemos, como está na palavra de Deus, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Nos juntaremos a nosso irmão e nossa irmã na apresentação do seu filho ao Senhor e na dedicação não da criança, mas deles como pais, para educar este menino no caminho em que deve andar, e queira Deus cumprir-se na vida de Guilherme segundo a parte seguinte do versículo: e até quando for velho, não se desviará dele. Então nós convidamos Guilherme, Tisa, Lídia e todos os demais familiares, se houver, que estejam presentes, para que juntos a eles possamos apresentar o Guilherme e dedicá-los como pais a este ministério. Quando Guilherme nasceu, os seus pais não estavam ainda frequentando a igreja, por favor, como foi descrito no culto hoje de manhã, no testemunho deles. Mas agora que já se tornaram membros da igreja, desejavam que a igreja se associasse a eles neste momento de oração, apresentando o filho ao Senhor, que ainda não foi apresentado, embora seja amigo de todo mundo, seja o rapaz aí da igreja e tudo mais, mas agora, ainda mais nesta data, uma data tão bela para que isso venha a acontecer, a data também do batismo dos pais. Está aqui também a irmã Lídia, que já foi apresentada à igreja hoje pela manhã, é amiga de nossa igreja, sempre que está aqui de Fortaleza, está conosco, participando da alegria da sua filha, do seu genro e do seu neto. Pais, Guilherme e Tisa, vocês prometem diante de Deus e da igreja de Deus, criar esta criança no temor do Senhor, e se dedicarão a instruir o Guilherme nos caminhos da sua palavra? Igualmente, vocês prometem modelar perante ele uma conduta doméstica e conjugal saudável, em amor e perdão, andando na verdade, cultivando hábitos piedosos e edificantes no seio do seu lar, a fim de formar seu caráter e conduta conforme a fé cristã? Sim, prometemos com a ajuda de Deus. Ainda vocês prometem buscar, com a palavra, o exemplo e a disciplina, expor perante seu filho, Guilherme II, o Evangelho, a fim de que, na idade apropriada, venha a confessar o nome de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Sim, Prometemos. com a ajuda de Deus. Eles prometem com a ajuda de Deus. Igreja de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo, família espiritual de Guilherme e Tisa. Você, igreja, também promete tomar parte na educação desta criança como? 1. Auxiliando os pais em oração. 2. Entendendo que criança é criança, amém? 3. Acolhendo a família e a criança no seu desenvolvimento. 4. Evangelizando e discipulando esta criança. 5. Alegrando-se em cada etapa. E quando vier a confessar o Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como parte da igreja pelo batismo, igreja, você promete fazer isso? Sim. Então vamos em oração, nos unir a esta família, pelo bem e pela salvação de Guilherme, e que Deus contemple com a sua bênção a intenção do nosso coração e o compromisso que firmamos perante a sua face. A igreja vai se colocar em pé, os pais vão se colocar de joelhos, nós vamos orar, eu orarei,
e ao término da oração eu convidarei a igreja a estender comigo as mãos e recitar a bênção que está em Números capítulo 6, de 24 a 26. Perante a face santa do Senhor, ó Deus, nossa igreja se alegra. Se alegra, Senhor, pela obra que Tu fizeste no coração deste homem e desta mulher, que foi proclamada publicamente, Deus, pelo seu testemunho e pelo seu batismo. Eu ouvi hoje de manhã, Deus, a Tua serva irmã Lídia dizer que foram anos de oração para esse dia chegar. E eu louvo a Ti, o Deus que ouve e responde à oração. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida do Guilherme, louvo a Ti pela vida do outro nenê no ventre da Tua serva. E nós, Senhor, a família espiritual desta família, nos unimos a eles em oração, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe esta família, protegendo de todo o mal, capacitando este homem a ser o cabeça da casa, Deus, no temor do Senhor, capacitando esta nossa irmã a ser a auxiliadora do seu esposo, Deus, uma mulher sábia e virtuosa para glorificar o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, que Guilherme, este menino tão precioso, absorva aquilo que é bom, Deus. Aprenda as lições bíblicas e no tempo do Senhor venha confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Abençoa a gestação da Tua serva, Deus. Abençoa o desenvolvimento deste nenê. E que no tempo do Senhor, Deus, venhamos a com eles nos alegrar mais uma vez pelo nascimento de mais um filho que também será apresentado ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cobre de bênçãos e ser glorificado, ó Autor da vida e da fé. Diga comigo agora, igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus por isto. Quem vai lhes oferecer? Irmã Odete vai oferecer o certificado de apresentação do bebê e a Bíblia da criança, representando assim a associação da igreja, a educação deste menino no caminho do Senhor. Sejam abençoados, irmãos, que o Senhor lhes abençoe. Ah, sim, a foto. Amém. Hoje foi um dia de tirar muita foto aqui na igreja, né, meus irmãos? Eu pergunto, quem tem família grande aí? Quem tem família grande? Quem tem? Família grande é uma bênção, não é? Esta aqui é uma família ainda maior. E nós estamos vivendo todos os momentos familiares, os momentos que enternecem o nosso coração. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo número 3. Para que não percamos o costume, em pé, para ler a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7. Tito 3, de 3 a 7. Que diz: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. Está dito na Bíblia Sagrada que a salvação que é dada pelo Senhor Jesus Cristo é uma grande salvação. E se Jesus Cristo dá uma grande salvação, Jesus Cristo é um grande Salvador. O texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender por que a salvação é tão grande salvação
e por que Jesus Cristo é um tão grande Salvador. Primeiramente, queridos, porque a salvação é uma obra de transformação da pessoa. Preste atenção no versículo 3 que nós lemos. Porque também nós éramos, preste atenção neste verbo muito forte, porque também nós éramos, é a primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo do verbo ser. Nós éramos o quê? Noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. A palavra que nos ajuda a compreender porque a salvação é tão grande é exatamente este verbo, éramos. Não está escrito fazíamos, mas éramos. Você não é aquilo que faz, mas você faz aquilo que é. Vou dizer de novo, você não é aquilo que faz, mas você faz aquilo que é. Então a transformação que a salvação é e que engrandece a grandeza da salvação e do Salvador é porque Ele vai lá dentro do nosso coração para nos transformar pelo seu poder e pela sua graça. Todas as vezes que eu leio este versículo, enquanto eu estudava nessa semana, esta passagem, eu admiro perceber o seguinte: éramos, não somos mais, para a glória de Deus. Éramos, não somos mais, pela glória de Deus. Nós vivemos num mundo em que se pensa, e é muito comum ouvir dizer isto, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que as pessoas não mudam, que cesteiro que faz um cesto faz um cento, e que pau torto, cinza é torta. De fato a Bíblia diz isto, a não ser que venha uma obra do Senhor Jesus Cristo, para mudar-nos lá dentro do nosso coração. Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito, brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas 1000 do teu amor perfeito, nasceu em mim a fé em que hoje me deleito, meu Deus, que amor, diz o hino, meu Deus, que imenso amor, no fundo do meu peito, pelo trabalho do Espírito Santo, nasceu, brilhou a luz da fé. Num dos testemunhos que ouvimos, que tanto nos impactou, quero me referir novamente, foi usada a palavra eu racionalizei. Essa palavra tocou meu coração, quer dizer, eu entendi. Eu finalmente entendi a obra de Jesus Cristo. Outro dos testemunhos que ouvimos disse, meu coração era de pedra, mas Deus, pelo seu poder, tocou, mudou, transformou o meu coração. O Evangelho não é uma religião ao qual você adere. O que você viu aqui não deve ser interpretado como uma cerimônia de iniciação religiosa ou como um ritual desta igreja. O que você viu aqui é o que o Evangelho faz, um poder transformador. Éramos, é algo essencial, não é o que fazemos, é o que somos, mas éramos, não somos mais. Veja como ele descreve a grande salvação, mas apareceu, manifestou-se, esta palavra quer dizer rompeu no versículo 4, do céu abaixo, apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, não é o que faz, você não é o que faz, você faz o que é, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, diz o texto, nos salvou. Essa palavra é tão usada que ela perde o significado, essa palavra é tão usada que ela perde a sua grandeza, mas Deus nos ajude a recuperar a percepção da grandeza desta verdade. A ideia é de um resgate, é como alguém que está à morte, perdido. Imagine alguém no mar à deriva, que não sabe nadar, tomado pela força das águas, e é maravilhosamente resgatado por alguém. Esta é a ideia, é esta salvação de Jesus Cristo. Essa transformação acontece quando Ele vem ao nosso encontro. Não que nós possamos salvar a nós mesmos, não podemos, mas Ele tem poder suficiente para salvar. Esta é a palavra, resgatar, tomar para si, tirar de aflição, tirar de perigo. Para muitos destes que hoje foram batizados, eu perguntei, você disse que Jesus Cristo é seu Salvador, te salvou de quê? Respondem, me salvou do meu pecado, me salvou da condenação merecida pelo meu pecado, me salvou do inferno, um deles disse. Sim, Jesus Cristo nos salvou. Veja como, em 3 coisas ele diz, pela lavagem da
regeneração. Uma pessoa bate o carro, sai do acidente com gratidão pelo livramento e diz: eu nasci de novo nessa experiência. Uma pessoa faz uma cirurgia e sai da mesa de cirurgia e diz: eu nasci de novo a partir dessa experiência. Que diminuição do que é o novo nascimento, não. Sabe o que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando o ser humano, que por natureza é rebelde contra Deus, é alvo desta obra e deste amor de Deus, dessa transformação que nos faz entender, que nos faz deixar de rejeitar, que nos faz deixar de endurecer o nosso coração, que nos faz deixar de insistir contra Deus para assim acatarmos, subjugarmos-nos, sujeitarmos-nos a Deus. Isto é o novo nascimento, é a regeneração, algo que o ser humano não pode fazer, como declarou Jesus. A carne e o sangue não fazem isso, mas o Espírito de Deus faz. O Espírito de Deus fez isso na minha vida quando eu era um adolescente. O Espírito de Deus tem feito isso em dezenas, centenas das vidas que estão reunidas aqui nesta casa de oração esta noite. É a lavagem que tira a nossa imundícia espiritual, a lavagem da regeneração. E que expressão linda, a renovação do Espírito Santo. Pois quando a pessoa é salva, ela recebe uma coisa extraordinária: o próprio Deus vindo morar, habitar no seu coração, o Espírito Santo. Uma pessoa que não é crente, isto é, que não se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, não estou pensando em evangélico aqui, estou pensando em salvos. Uma pessoa que não é um salvo de Jesus Cristo não tem o Espírito Santo, mas saiba que Ele o dará. Ele o dará junto com a salvação. Ele o dará junto com o perdão dos pecados. O Senhor Jesus dará o Espírito Santo junto à vida eterna que Ele dá. Veja que no versículo ele diz: o Espírito Santo que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Terceira coisa quanto a esta salvação: sendo justificados pela sua graça. Sendo justificados pela sua graça. Se eu nunca tivesse pecado, e eu quero já de pronto dizer que infelizmente essa não é a minha condição, mas se eu nunca tivesse pecado, então Deus, que é santo, que não mente, que é luz, Deus poderia dizer: Hugo é um justo. Mas se Deus disser que eu sou um justo, Deus mente. E Deus não pode mentir porque Ele é a verdade. Porque Ele é luz, santidade e justiça. Deus não pode ferir a si mesmo dizendo que eu sou um justo, eu não sou. Mas se eu me refugio em Jesus Cristo, que ofereceu a sua justiça pela minha injustiça, ofereceu a sua morte em troca da minha morte, ofereceu o seu sangue derramado em troca do meu, se eu me refugio no Senhor Jesus Cristo, então Deus também não irá condenar-me, embora seja justo que Deus me condene. Deus não irá condenar-me porque o sangue de Jesus Cristo está interposto em meu favor. Que resulta disto? Eu não posso ser declarado justo, eu não posso ser declarado condenado pelo amor e misericórdia perdoadora de Deus. Disto resulta esta expressão dulcíssima: justificado. Deus reconhece cada um dos meus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, é suficiente para cobrir, lavar, pagar, quitar cada um dos meus pecados. Que bom que isso não é só para mim, pode ser para você também. Grande salvação, porque nós éramos tudo isto, mas não somos mais por causa da transformação de Deus. A salvação, o resgate de Deus, pela lavagem da regeneração, pela renovação do Espírito Santo, pela justificação, pela graça. E agora preste atenção no final do versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu perguntei recentemente a uma pessoa: você tem esperança? E esta pessoa para quem eu fiz esta pergunta não soube me dar uma resposta. Disse que precisava pensar no assunto. Você tem esperança?
Não estou pensando em otimismo de dias melhores, para que terminem tão brevemente quanto esta vida passa. Eu estou me referindo à esperança da vida eterna. É disto que ele está falando neste versículo 7. Sejamos herdeiros da esperança da vida eterna. Olha, eu desejo que você viva 99 anos, ou 100, ou 109, ou 119, se essa for a sua vontade. Mas certamente um dia o fim desta vida chegará para mim e para você. Mas o fim da vida neste corpo é apenas uma das coisas uma das experiências que nós vivemos. Porque a nossa consciência não se apaga, nossa alma não finda, não é extinta. Pode ser que nosso corpo finde o seu ciclo neste mundo e findará. Mas a nossa alma e a nossa consciência continuarão. 5 segundos depois de você dar o seu último fôlego, ou antes disso, eu não sei. Pouco depois de você ter fechado os seus olhos neste mundo, pouco depois de a sua alma ter sido separada do seu corpo, você vai comparecer perante a face de Deus. Para muitos será um dia de infinita alegria. Será o dia de contemplar a face gloriosa de Jesus, de rever os amados irmãos que já nos precederam, de encontrar a paz imperturbável, de adentrar no paraíso. Mas para tantos, ó Deus, será o começo do desespero dos desesperos, da perturbação sem conforto, da separação irreversível de Deus. Esta não é a minha teoria, esta não é a minha especulação, esta é a revelação da palavra de Deus. Deus em sua palavra revela esta realidade, mesmo agora, neste instante. Há almas que estão na bem-aventurança do paraíso, e há almas que estão de Deus separadas na condenação. Não, pastor, eu não gosto de pensar em morte, eu não gosto de pensar nessas coisas, dá azar, como diz o povo, isola. Adie se quiser, mas você não poderá adiar para sempre. Eu antes lhe sugeriria lançar mão desta ocasião em que Deus propicia você ouvir estas verdades bíblicas, para nelas lançar a sua meditação. Você tem esperança da vida eterna? Há pessoas cuja melhor esperança é a aposentadoria. Oh Deus, Deus tem mais para nós do que isso. Para aqueles que Ele já transformou e salvou, Deus dá uma esperança certeira da vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Não, para o salvo, para o transformado, a esperança da vida eterna não é um otimismo, é uma certeza real, absoluta, convicta e irremovível. E louvado seja o nome de Deus, em breve será uma esperança, inclusive uma esperança contemplada. Um paraíso após a morte, uma ressurreição quando Jesus Cristo voltar a este mundo, um reinado glorioso com Ele, uma glória eterna sem fim, e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança dos salvos, esta é a esperança dos transformados em Jesus. Você tem esta esperança em seu coração? Você conhece a doçura e o brilho aquecedor desta esperança em seu coração? Você conhece a glória desta esperança em seu coração, que alivia os fardos e nos ajuda a suportar esta vida com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de ânimo? Levanta-nos nos nossos abatimentos, porque nos faz olhar para aquilo que Deus tem posto diante de nós. Veja o que um poeta antigo escreveu, e aqui eu concluirei: Jerusalém excelsa, gloriamo-nos em ti, afável esperança de todo crente aqui. Radiante é tua porta, que ao longe já se vê, na qual já tem entrada o que em Cristo crê. A cruz e a sua glória e o nosso Redentor em ti são exaltados
lotados com hinos de louvor. Que gozo tu me inspiras, disse o poeta, que gozo tu me inspiras, eterna habitação, saber que em ti se finda a peregrinação. Ó doce lar amado, descanso meu serás, quando eu tiver herdado teu reino e tua paz. E depois de olhar para Jerusalém celeste, o poeta olha para nós e diz: ó coração que gemes na dor que te desfaz, com Deus que te redime, feliz então serás. Jesus Cristo salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você, amigo, a quem o Senhor trouxe graciosamente aqui esta noite para ouvir esta mensagem, se você em seu coração orar e disser: Deus, salva-me, Deus salvará, porque na sua palavra Ele jurou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, eu não estou entendendo esta mensagem, então seja sincero, não comigo, mas com Deus. Ore e peça humildemente: Deus, dá-me entendimento desta mensagem. Você acha que Deus negará isso a você? Eu sei que não. Talvez eu esteja me dirigindo a alguém que tem adiado há tanto tempo, por alguma razão, não quer entristecer alguém que você ama, um amigo, um familiar. Jesus é tão melhor e tão maior. Não adie o chamado do Senhor. Jesus está passando entre nós esta noite e está chamando. Jesus está chamando. Quem seguirá o chamado do Senhor? Siga, siga. Não diga para Jesus que depois você o seguirá, não. Diga: Jesus, eu te seguirei hoje. Por fim, talvez eu esteja me dirigindo a alguém que tem andado longe do Senhor. Antes você andava perto, hoje longe. Faça uma oração e diga: Senhor, hoje eu estou voltando para Ti. Talvez o Senhor esteja tocando o coração de alguém a ser um dentre os que serão batizados em breve. Diga: Senhor, hoje eu estou tomando a minha decisão pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez tenhamos conosco alguém que está conhecendo esta igreja e agora o Senhor toca o seu coração a tomar a decisão de se unir a esta igreja. Ore e diga: Senhor, eu me unirei a esta igreja, é uma igreja bíblica, eu quero fazer parte dela, e Deus contemplará e confirmará a sua decisão. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pelas alegrias desta noite, e muito obrigado pela presença do Senhor entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado de maneiras tão maravilhosas, Deus. Mas sobre todas as coisas, porque ofereceste o Teu próprio Filho em sacrifício pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, a paz e a vida eterna. Esta esperança gloriosa, Deus, esta esperança que não perece, esta esperança que nos ajuda hoje e que o Senhor mesmo consumará no porvir. Por isso, Deus, eu peço a Ti que o Senhor sonde cada coração. Àquele, Deus, que está pedindo pela salvação, salva. Ao que está pedindo pelo entendimento, Deus, que o Teu Espírito Santo dê compreensão. Ao que está, Deus, voltando ao Senhor, confirma com a Tua graça. Ao que está, Deus, se decidindo pelo batismo ou pela membresia da igreja, que o Senhor dê graça, Deus, e que venha de Ti o selo sobre essa decisão solene e santa. Senhor, e que assim, Deus, o nome de Jesus seja glorificado pela Sua obra, pelo Seu poder, pela Sua glória, pela Sua graça, na vida ainda de muitos e de todos nós, para a glória do nome do Senhor. Pai, obrigado pela semana que estamos iniciando na Tua presença, que a Tua bênção nos acompanhe. Se não for da Tua vontade, Deus, que o Teu Filho volte sobre as nuvens para nos buscar ainda nestes próximos dias, então seja da Tua vontade, humildemente pedimos, nos conservar guardados no Teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a bendita comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, hoje, a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar sobre as nuvens com poder e grande glória. E assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz: amém.